Fala guerreira, fala guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Goulart e estou aqui com uma das nossas alunas que foram aprovadas aí em medicina, estudando aqui com o material de estratégia vestibulares. E hoje eu vou fazer algumas perguntas para ela. Prazer, professor. Prazer, galerinha. Eu sou a Milena Neves, estou aqui no Estratégia, tendo essa honra, esse privilégio de estar aqui conhecendo toda essa equipe maravilhosa. Eu fui aprovada em Medicina na Universidade de São Paulo, através da FUVEST e através do Enem. Fiquei em 10ª colocação, fui aprovada em primeiro lugar na Federal de Brasília, a UNB, em 7º lugar na Federal do Rio. Passei também na UFPR, na Federal do Rio Grande do Sul, com as notas do Enem. E estamos aqui para contar um pouquinho da nossa experiência. Então, Mi, posso chamar de Mi? Mi, olha só. Conte para nós um pouco mais sobre você, para que os nossos alunos possam te conhecer melhor. E então, assim, já se apresentou, né? Já disse seu nome. Então, sua idade, de onde que você é e as universidades que você foi aprovada, você já falou também, né? Então, a sua idade, de onde que você é? Tenho 22 anos, sou de Brasília, nata lá, nasci lá, minha família é de lá. Eu gosto de muitas áreas, assim, sempre gostei muito das áreas das exatas. Gosto muito de estudar astronomia, vários conhecimentos à parte, mas a medicina sempre teve um carinho assim muito especial desde que eu era muito pequena, porque eu tinha muita curiosidade sobre estudar o corpo humano. Toda vez que eu ia nas lojinhas de livraria quando eu era criança, eu pedia para minha mãe comprar os livrinhos de anatomia, eu achava o máximo. E acho também importante comentar que eu tive 6 cirurgias no tumor da minha cabeça, que era um hemangioma. Que idade você tinha quando... Eu tinha 2 meses. Ah, era Aí, nenenzinho. sim, aí passei por uma cirurgia com 2 meses, depois 2 anos, 4, e a última foi com 7 anos. Porque era uma cirurgia muito complexa, então tinha muita irrigação de sangue, não podia fazer uma cirurgia muito assim, Muito mais invasiva, profunda, né? né? Invasiva. Então, o fato de eu ter passado por essas cirurgias, onde eu ficava com medo e era uma situação assim bem difícil, eu ver a calma dos médicos e a atenção e o carinho deles faziam com que eu me sentisse em paz no colo deles, né? Então me dava essa admiração e essa mesma vontade de cuidar das pessoas, retribuir o que eu recebia. Caraca, aí com essa história no hospital que você teve quando era criança, isso marcou tanto que chegou no momento que você decidiu, então, se tornar médico. Exatamente. Foi. Sensacional. Então, assim, falando um pouquinho sobre o contato com estratégia vestibulares, tá? Como é que você conheceu estratégia vestibulares e por que escolheu estudar aqui com a gente? Há 2 anos atrás, eu estava vivendo uma situação bem difícil psicologicamente. Eu era especialista em reprovar nos vestibulares. Não conseguia passar, tinha sempre o sonho de cursar na federal e PhD em repetência. Essa era como eu estava me sentindo na hora. Tinha acabado de perder minhas 3 cadelas de uma vez, enquanto eu fazia a FUVEST. Uma foi atropelada, outra foi picada por uma cobra na minha chácara e a outra morreu de velhice. Então, tipo, eu era tão apegada àquelas cadelas e foi tudo muito junto. Era como se eu tivesse, assim, muito desmotivada. E há quanto tempo você já estava se preparando para o vestibular, antes do estratégia? Há 3 anos. Já estava há 3 anos tentando, né? Sim. Porque a missão da medicina, ela é complexa, né? Ou seja, quem se prepara para a medicina tem que se preparar muitas vezes para anos de cursinho, Mas né? Não é todo mundo que vale aguenta, ressaltar né? também que esse tempo não é só, talvez, de falta de conhecimento. Eu acho que conta muito o psicológico, né? Porque eu tinha um psicológico ainda bem, acho que fragilizado, né? Eu ia pra prova, às vezes passava mal. Então, de 2 anos pra cá foi quando eu realmente senti que eu desenvolvi bem, fiquei mais forte, comecei a realmente ter uma rotina de esporte, de sono, de cuidar da vida mesmo, né? Mas então, 2 anos atrás eu tava passando por essa situação assim difícil, que era, pra mim era difícil, né? E eu sempre amei biologia. Então, como eu estava um pouquinho assim sem vontade de sentar, estudar de novo, porque a sensação era de sempre que eu ia reprovar, né? Eu sentei e fui começar para uma área que eu gosto muito, que é a histologia. Histologia animal, estudar os tecidos conjuntivo, nervoso e tal. Pesquisei no YouTube e dei de cara com a aula da Bruna Classen. E cliquei lá, até um pouquinho desanimada,
Eu fui começando a me interessar tanto assim pela aula, a me empolgar com a forma dela falar, uma aula assim tão completa, tão rica em detalhes, que passaram-se 2 horas e eu nem tinha percebido que tinham se passado 2 horas e eu já estava ali cheia de anotação, cheia de post-it na parede do meu quarto. E eu falei, gente, será que isso aqui é um cursinho de todas as matérias ou é só biologia? Porque tá muito aprofundado em biologia, né? Fui pesquisar no site deles e descobri que era um cursinho que tinha ali todas as matérias disponíveis para a FUVEST. E era uma época que a UNB estava sem ter vestibular por conta da pandemia. A UNB ficou 2 anos e meio sem ter vestibular. Então eu fui me dedicar para a USP. E me inscrevi pro extensivo FUVEST e acrescentei o cursinho de Artes e Teatro da Celina Gil para a UNB. Então a minha rotina foi assistir essas aulas e fazer muita prova da UNB e da FUVEST. E do Enem, claro, né? Não, e caiu direto na aula da professora Bruna, né? E, gente, sim, e sinceramente, assim, eu achei que o cursinho da FUVEST já foi o suficiente para a UNB. Mesmo a UNB sendo uma banca muito específica de questões, mas como a FUVEST já é uma prova extremamente conteudista e que abarca muitos conteúdos, de forma muito detalhada, já serviu bastante. Para o Enem também, porque o Enem, mesmo sendo uma prova interpretativa, a gente precisa, né? Ter uma base sólida de conteúdos. O grande diferencial da UNB para a FUVEST assim, é realmente o estilo de prova, né? Isso. Mas o aprofundamento dos conteúdos, os conteúdos são praticamente os mesmos e o aprofundamento dos conteúdos é também muito parecido, né? Então, em termos assim, da qualidade do estudo e da profundidade do estudo, é semelhante. Porque a gente está se preparando para uma prova de altíssimo nível, como é da UNB e como é da FUVEST também. Né? Então eu já me sentia muito segura, muito preparada com as aulas ali que eu estava tendo da FUVEST. Tem também, né, o cursinho próprio para a UNB, que a Estratégia faz. Eu usei o da FUVEST porque eu achei que serviu bastante. E usei e abusei das questões. Eu partia direto para as questões quando eu já estava ali dominando o conteúdo. E aquelas que eu não dominava tanto, eu focava na aula. Mas não era muito comum eu pegar a apostila em si para ler, porque eu já achava as aulas tão assim completas que para o meu caso realmente já era suficiente. Eu ouvia a aula, já estava satisfeita e partia para o exercício. E fazia muita prova, né? Muita prova. Eu fiz as provas da FUVEST desde 2006 e fiz as provas da UNB desde 2004. Não, preparação com resolução de prova anterior é assim, tem que ser, né? E o Estratégia resolve essas provas. Tinha ali o fórum de dúvidas, sempre que eu tinha... Você mesmo cansou, né? De receber minhas questões da UNB, da FUVEST. Eu tava ali, realmente eu usei e abusei das questões. E o que você achou do material que adquiriu? Ao entrar no Estratégia Vestibulares, assim, se deparou com o material, com os PDFs, porque você viu a aula da Bruna, se encantou e tipo, tem mais aulas assim, eu quero aula assim. Aí você achou dos outros professores também e viu que era de todas as disciplinas. Eu gostei muito do material. Quando pegou o material, o que você viu? Muito, assim? eu gostei muito. Eu saí folheando um por um, né? Para ver como é que era a didática de vocês. E eu acho que uma coisa, assim, bem interessante do material de vocês é que vocês sempre botam as curiosidades. Anota aí, presta atenção nisso aqui. Aquelas caixinhas com a coruja, né? E aquelas caixinhas ali, às vezes a pessoa ignora. Não, isso aqui não é o grosso, é só uma curiosidade. Mas essa curiosidade vai te diferenciar do outro aluno, entendeu? Porque é a partir dessa curiosidade que as questões mais cabulosinhas são criadas nos vestibulares, no Enem, que é bem interpretativo. Então, essas observaçõezinhas eu fazia questão de botar bem assim no post-it no meu quarto, na paredinha. Acordava, olhava, para criar uma imagem visual, um mapeamento, né? Que ferramentas ou recursos você usou mais? Já vi que usou, assim, recursos de fazer post-it e tudo mais, né? Uhum. O que mais de recursos, sim, você utilizou? O que eu mais usei foi o aplicativo de questões e o banco de questões. Foi o que eu mais usei. Porque, gente, você abre um banco de questões, tô fazendo as questões, elas vão ficando salvas, né? Você coloca a banca que você quer, o assunto que você quer, o ano, tudo. E outra, você não entendeu a questão, tem um vídeo resolvendo, né? Então, eu tava ali sempre vendo os videozinhos. Mesmo quando eu sabia a questão, eu gostava de ver o vídeo, porque às vezes o professor resolvia com uma outra óptica, né? Com outro ponto de vista, então acrescentava, era bem produtivo. Então, aproveitou bastante as videoaulas também, né? Então, você usava bastante Isso. as videoaulas. Outra coisa também é que no aplicativo do Estratégia, a gente pode baixar as aulas para assistir elas offline, né? Então,
eu me programava quando eu ia viajar, ou quando eu ia pra academia, quando eu ia correr, quando eu ia fazer outras atividades, cozinhar, etc. Eu botava, às vezes baixava ela e deixava rodando ali, ouvindo, para aproveitar, otimizar o tempo. Qual foi a vantagem do estratégia que mais te atraiu, assim? Em termos de vantagem, de diferencial com outros cursos que você já tinha feito ou já conhecia? Foi a grande vantagem, assim, um grande diferencial que Eu você percebeu na achei, estratégia? eu achei muito a questão de toda hora ter vídeo com resolução no YouTube. Vocês resolvem muitas provas, pegam todo tipo de questão e analisam uma por uma, sai destrinchando. Então, a questão da resolução detalhada, né? Então, a gente não faz uma resolução, galera, é a letra A aqui, É, né? Por causa não. disso, né? Vamos para as próximas. E tá Não. ali ao vivo para quem quiser perguntar, o professor para, ou então espera terminar aquele vídeo para depois responder. A gente sempre tem um feedback, né? Mesmo sendo tudo online, mas é como se fosse presencial, eu sentia, sabe? Porque o professor respondia, era bem recíproco. Ah, que legal. Que legal que você gostou dessa atenção, assim, que a gente dá pro aluno, né? Uhum. Então, a gente fica muitas vezes ali em aula, esperando ali o aluno participar no chat, fica pedindo, galera, participe no chat. Eu sempre digo na minha aula, né, eu digo que a minha aula não é minha aula, é nossa. Então, a participação no chat de vocês vai fazer a nossa aula. O que vocês perguntarem aí é o que eu vou dar prioridade na aula. E aí eu vou saber quais são as dúvidas de vocês. Verdade. E eu vou adaptando a aula, fazendo a aula mais dinâmica. Quanto mais perguntas e mais participação no chat tem, mais dinâmica e bacana fica a aula. E assim. às vezes a pergunta de um colega acrescenta uma coisa porque você começa a falar de um assunto que talvez você achava que sabia e nem sabia. É muito interessante que quando a gente está estudando assim bastante, a gente aprende a ser mais humilde. Porque mesmo aquelas matérias que a gente fala com toda certeza, eu sei, eu domino esse conteúdo, mas você assiste uma aula e tem algo para acrescentar que faz diferença ou que reforça, né? A constância. Tanto repetir as mesmas matérias, você vai ficando muito assim, daqui a pouco você tá de olhos fechados e já automaticamente já resolvendo. Então, você usou questões. bastante o banco de questões, né? E chegou a usar a Corujaflix e além das videoaulas, né? O Corujaflix também? Ou nem chegou a usar o Corujaflix, que é aquele dos vídeos mais curtos, né? De vez em quando eu assistia, assim, mas para perto dos vestibulares, né? Que eu precisava só de um resuminho. Um resumo rápido, né? Um vídeo rápido. Achei interessante a proposta. E, bom, gostou então do time de professores? Como é que eles ajudaram você na sua jornada? Não tenho nem palavras para falar. Se fosse falar aqui de cada professor. Assim, se fosse para escolher uma palavra, eu diria atenciosos. Eles são muito atenciosos, é engraçado. Eles lembram as suas dúvidas, eles lembram de você, tipo, Pelas dúvidas, né? das dúvidas. Eles sabem quem é você, eles conhecem, mesmo sendo online, e já vai direcionado, entendeu? Então, por exemplo, eu que estava ali sempre perguntando para a Lê, para a Bruna Classa, para você, eu ia muito nos detalhes da questão. E às vezes vocês falavam, Milena, eu sei que você gosta de ver os detalhes, mas tenta ver mais o geral da questão, porque às vezes você acaba caindo muito em picuinha, muito detalhezinho, que às vezes não é o interessante da questão. O cara não foi tão criterioso quanto você está sendo para julgar, né? Então, sim, tem isso, né? Um lance do enunciado. Se o enunciado está muito detalhado e as alternativas estão muito detalhadas, é o detalhe que vai responder a questão. Se o enunciado está geralzão e a alternativa está geralzona, não se apegue a detalhes, vai no geralzão, entendeu? Não se apegue muito. Então tem muito isso também da gente aprender resolvendo questões, fazendo simulados. E a gente só aprende isso fazendo questão. Fazendo questão porque e fazendo cada simulado. banca é uma, né? Exatamente. Cada banca tem o seu jeito. E do time de professores, a questão, por exemplo, assim, da gente ter mais de um professor de cada disciplina. Aí cada professor tem uma didática diferente. Esqueci de falar isso. E a gente pode, né, você pode escolher ali qual é o professor que se adapta mais à sua estratégia. Então, tipo assim, biologia, tinha a Bruna Classe, tinha a Carol. E às vezes eu assistia as mesmas aulas, só que com professoras diferentes que tratavam de formas diferentes, mesmo sendo o mesmo conteúdo. Diferentes, né? Uma pegada e tipo, diferente. sabe, parece que o conteúdo realmente... Isso aconteceu muito, por exemplo, estudo de animais vertebrados e invertebrados, cada filo, cada classe. É muita coisa, mas ouvindo das duas, a gente via que a ênfase das duas era a mesma, então a gente sabia o estudo direcionado, mas a forma de explicar, às vezes de abordar, era diferente. Então era mais uma estratégia que o Estratégia Vestibulares usava pra gente
gravar mais o conteúdo. Legal. Essa diversificação. Você, o Lucas, por exemplo. Isso, por exemplo, eu e o Lucas, a gente tem estilos de aulas bem diferentes. É. A gente tem pegadas bem diferentes, né? Verdade. Então, o aluno ali que se identifica mais com a pegada do professor Lucas, manda ver. E o aluno que tem mais a minha pegada e tal, mais tranquila e tal, diferente, vai na minha. Então, ele tem essa opção, né? Isso é muito legal porque ele consegue adaptar e também escolher o professor que ele tem maior afinidade, porque é assim, né, que funciona, né? Isso é legal. E sobre a questão de estudo online, né? Você gostou de estudar online, recomenda essa experiência e quais as vantagens e, de repente, desvantagens de estudar online? Eu vi mais vantagem do que desvantagem, pro meu caso, né? Eu acho que o cursinho presencial, ele é muito interessante para pessoa que ainda não tem muita base, que está começando. Às vezes tem um professor ali presencialmente para pegar na sua mão, fazer as questões, te mostrar o que você está fazendo, é muito interessante. No início, eu fiz o presencial. Mas, assim, se você já tá você já tem um domínio legal dos conhecimentos e você precisa dar uma otimizada no tempo, é muito interessante o online. Até porque você vai poder mandar as dúvidas no fórum e o professor vai te responder, né? Isso daí eu não encontrei problema nenhum com relação a isso. Eu achei que as aulas otimizam bem mais o tempo de explicação, né? Porque na aula presencial o professor fala, aí tem o tempo de copiar, tem o tempo de explicar, tem o tempo de um aluno levantar a mão para perguntar, e às vezes a pergunta dele você já sabia. E no online não. O professor vai falando, vai acrescentando, nananã. Deu o intervalo, o professor tira o tempo ali para tirar dúvidas. Beleza, todo mundo pergunta tal, você vai para ir no banheiro, toma uma aguinha, volta, vai de novo. O professor passa conteúdo, você vai otimizando, vai escrevendo, dá o intervalo de novo. Galera, teve alguma dúvida nessa parte? Então é muito bom. Eu achei que otimizou demais o tempo. Fora que ficam as aulinhas ali, ficam sempre gravadas, você vai assistir elas novamente o momento que você quiser, né? E pode aumentar a velocidade, pode ser mais diminuir. rápido, né? Muitas vezes eu nem recomendo muito isso, porque não é muito bom pro cérebro, né? Mas às vezes, eu assistia a aulinha mais apressada em matérias que eu já sabia. Tá, 1.5, assim, botar um pouquinho Eu botava, exatamente. Então, que já era uma aula repetida e tal, mas se caiu numa parte aqui, opa, isso aqui eu preciso rever. a questão também da aula online, você voltar, né? Volta, assistir de novo, rever, não tem pressa, né? A aula presencial pegou, não pegou, já era. Ou aí você pergunta para um colega e aí fica nessa, né? Então, o online, para a pessoa que está querendo dar aquele up, tanto é que eu senti isso. O estratégia me deu um up, sabe? Na questão de otimização de tempo, eu tirei muito proveito disso. E questão sobre o investimento do material. Ou seja, se valeu, se tem o custo-benefício que você esperava, ou se foi bem mais do que você esperava. Não. Eu achei, assim, cada um tem a sua realidade, né? Eu achei um preço bem justo. No meu caso, não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas uns 800 e pouquinho para fazer... Peraí, dá um pause. Eu acho que o da FUVEST foi 1.000 e pouquinho, né? Pode ser. Dependendo da época, né? Se não pega a época promocional, possivelmente. Isso, acho que foi isso. Mas eu acho que eu paguei 800 e tanto com a promoção. Será que eu devo falar isso? Não tem problema, já falou. Tá, então deixa eu Depois falar o de pessoal novo. vê se eles deixam ou não tem problema. A gente pode ir conversando mais livre aqui, não tem problema. Eu acho que cada realidade é uma, né, de condição financeira, mas, ao meu ver, eu acho um preço bem acessível e bem justo por ser um material com apostila, com fórum, com correção de redação, com vídeo, com aplicativo. É um pacote muito completo. Na época estava tendo promoção e, se eu não me engano, eu paguei em média 800 e pouco no cursivo extensivo da FUVEST. Mas o pessoal, assim, que talvez não tenha uma condição para custear, sempre está tendo prova de bolsa, tem a questão das épocas que tem as Black Fridays, né? Então, a gente sempre dá um jeitinho, né? Com certeza, comparado a um curso presencial, não tem nem comparação, assim, de preço, realmente. Pois tem curso presencial que o curso inteiro nosso aqui é a mensalidade do curso presencial, né? Você vai pagar 12 vezes de um valor que aqui você vai dividir por 12. Exatamente. Aqui, se recomendo estratégia vestibulares. Eu recomendo sim estratégia vestibulares. Se eu não tivesse passado esse ano, eu faria de novo, sem sombra de dúvidas. Eu indico para todos que me perguntam,
porque eu acho que há um custo-benefício muito grande e pela riqueza de detalhes do cursinho, o tanto de questões que tem de resolução dentro do site, um cronograma muito bem feito para a semana. Não tem, assim, a gente tem a semana toda completinha, com várias programações de aulas, de vídeos, tudo. Então eu recomendaria por isso. Eu acho que se você está precisando, assim, de um up para conseguir passar, eu acho que vale muito a pena investir no cursinho online. Muito a pena. Defina o estratégia vestibulares em uma frase. Eu diria que o Estratégia Vestibulares foi uma escadinha para aprovação, sabe? Você chegou na frente de um muro que parece que esse muro não vai ser derrubado, porque você não passa, você não consegue, parece que as coisas não estão andando. Aí chega um profzinho, uma equipe bem grande com uma escadinha, você sobe essa escadinha e passa para outro lado. Eu me senti assim no Estratégia, eu me senti muito bem cuidada, sabe? Muito bem atendida, todo mundo muito solícito. Então eu recomendaria. Pois é, porque o estudo da Certeza. medicina tem isso, né? Uhum. A pessoa tem que estar preparada, sabendo que a aprovação está lá adiante, né? Depois do muro, né? E o caminho muitas vezes é longo, né? São anos de Semanalmente preparação. vocês têm também as terapias com psicólogos que está disponível, né? Durante as aulas vocês também estão sempre perguntando como é que a gente está, né? Conversando com a gente antes das aulas começarem. Então isso daí é muito humano. Sai daquele campo robótico e vai para uma coisa mais assim, realmente humana. Que é isso que eu acho que a internet tem que proporcionar mais pra gente, né? E deixa sua mensagem para todos aqueles que um dia almejam chegar onde você chegou, que é na aprovação. Particularmente, o primeiro conselho que eu daria era você entregar a sua trajetória e o seu caminho nas mãos de Deus, sabe? Porque eu acho que nada na vida é por acaso. Todo mundo sonha e Deus que criou você, Ele conhece o sonho do seu coração. Seja medicina, seja qualquer outra área, né? E, em segundo lugar, você mostrar que você está fazendo a sua parte para Ele. Por mais que às vezes você não tenha uma família que talvez te apoie, um amigo que fale que você está perdendo tempo, alguém que não está acreditando em você, mas você, poxa, não interessa. Tem um Deus que sabe o que eu estou vivendo, sabe o meu objetivo e tá vendo que eu estou me esforçando. Isso te dá uma paz, te dá uma plenitude, sabe? Você se sente certa no que você está fazendo. Então, assim, não tenha dúvida do que você está fazendo, de sonhar, não tenha medo. Por mais que a sua realidade seja difícil, cada um tem as suas dificuldades, ninguém tem uma vida perfeita, ninguém nasce sabendo. Eu não sou uma gênia, uma menina mega inteligente, eu sou uma menina que estudou, que se esforçou, que teve ali um planejamento semanal, que fez as questões, prestou atenção nas aulas. E você também pode passar, você vai conseguir. Fala isso pra você mesmo. Pense assim, não é uma questão de se, é uma questão de quando. E vai acontecer.